bastante tempo, e vocês sabem que esse público aqui eu só trago pessoas que eu confio. E esses homens são da minha confiança. São pessoas, nós temos uma amizade há muitos anos, por isso nós confiamos neles, e eles têm essa liberdade para trazer a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor colocou no coração deles nesses dias. Eu quero apresentar aqui o pastor Wander Oliveira e sua esposa Mazul, tá? Sejam bem-vindos. E tem aqui o Eliseu, que é um amigo já também, assim como o Wander, de muito tempo. Convivemos em Florianópolis, tivemos árduas batalhas juntos, né, Eliseu? Compramos muitas batalhas, ganhamos quase todas, algumas perdemos, mas foi aprendizagem. E está aqui hoje o Eliseu, uma alegria muito grande tê-lo comigo, Eliseu, aqui, você e a Zelma, nossos amigos, assim como o Wander e a Zuma. Apresento eles para a igreja e peço a eles uma calorosa salva de palmas, a essas famílias. E já em seguida passo o microfone para o Wander para dar continuidade. Obrigado, pastor José Paulo Nogueira. Desvendando os mistérios do Apocalipse. Uma salva de palmas aqui para Simoninho, para a comissão. Pastor, por favor, pastor José Paulo. Eu espero que eles gostem. É muito simples. Eu discorro assim num linguajar bastante simples para que as pessoas possam entender o que é o Apocalipse e a importância de ler. Vou fazer uma pergunta aqui. Quantos sistematicamente lê o livro do Apocalipse? Levante a mão. Olha, você está de parabéns aqui. Tem igreja que 3, 4 levanta a mão. Parabéns. Depois de vocês lerem esse livro aqui, você vai levantar mais a mão ainda. Aqui, meu pastor. Obrigado, Deus abençoe. Glória a Deus. Uma salva de palmas aí para o pastor, o ministério. Meus irmãos, aqui aparece a bandeira dos Estados Unidos. Por quê? Porque é justamente de lá que vem a Bíblia de estudo do expositor. E nós, que somos aqui brasileiros, somos responsáveis em distribuir esta Bíblia aqui. Chamado Projeto Bíblia para o Brasil. Aqui. Quantas Bíblias nós temos aqui? Desta aqui, capa verde, essa brochura aqui, linda, bonita. Levante. Olha ali, Eliseu, faz aquela foto lá, Eliseu, olha lá, coisa linda. Faz assim como a bandeira, assim, ó. Olha aí, pastor Zé Paulo, coisa linda. Olha lá. Aleluia! Glória a Deus! Eu gostaria que vocês trouxessem essa Bíblia amanhã. Ela pesa 1,2 kg. Mas você traz uma bolsa e vem com ela. Que amanhã nós vamos fazer um vídeo e vamos fazer um agradecimento ao Ministério do Ministério. Olha aqui. Chegou no Brasil em 2016, quando nós começamos, através de um grupo que trouxe a Bíblia para cá. Nós começamos a realizar as conferências. Centenas de conferências foram realizadas, milhares de Bíblias distribuídas em várias cidades do nosso Brasil, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Goiás, São Paulo e Pará. Eu estive no Pará há 2 semanas atrás, realizando conferência lá naquele estado, em Belém. Aqui tem os companheiros nossos que, aqui o Wildo Rahaim, mora nos Estados Unidos, foi quem trouxe em 2016 as Bíblias. Aqui o pastor Valério, que também mora em Orlando, que trouxe as Bíblias em 2019. Acabou de um grupo, eu recomecei com outro. Aqui sou eu. Aqui está o coordenador do Paraná, coordenador de Minas Gerais, e estão acabando já as Bíblias. Daqui a pouco vem um outro lote de Bíblias para nós recomeçar. Aqui está o Doni Sweger, que é diretor da Bíblia de Estudo, expositor para o mundo, Mistério de Sweger. E aqui o grande evangelista Jimmy Swaggart, que é autor dessa Bíblia de estudo do expositor.
Opa! Eu acredito que já vai sair aqui um vídeo que é o Doni Sueger, que faz ele dá uma palavra de boas-vindas a todos vocês, representando o Ministério Dini Sueger aqui no Brasil. Ele esteve no Brasil no mês de novembro de 2020, né? 2019, antes da pandemia, ali no Paraná, e a gente teve o prazer de conhecê-lo e ele deixar a informação. Vamos lá, o som, meus amigos. De 2011 a 2023 significa que em 12 anos ultrapassa a casa de 3 milhões de Bíblias distribuída em 18 países do globo terrestre. Dá para dar glória a Deus? Aleluia. Projeto Rússia e China. Você viu o Doni falando de que Deus falou para o Dini Sueger, pastor Dini Sueger, que deveria editar essa Bíblia inicialmente em português, espanhol e russo. A Bíblia em russo já está pronta, só ainda não começou a ser distribuída. Houve esse problema de pandemia, inclusive a falta de papel para que fosse impressa, mas ela está pronta em russo. Na China estão terminando o processo do Novo Testamento, da Bíblia de Estudo do Expositor, para distribuir na China comunista. É bom isso? Como ela vai entrar? Não sei. Deus é que vai viabilizar a forma dela chegar lá. Eu creio que vai chegar e vai converter muitas pessoas ao Evangelho de Cristo. Dini Sueger nasceu em 35, tem 88 anos hoje, e ele ainda prega, ainda canta, ele é o presidente do ministério dele. Evidentemente que o neto e o filho é quem tem maiores mobilização, mas ele é o autor desse projeto, tá? E como surgiu esse projeto na vida do Dini Sueger? Pastor José Paulo, ele estava numa igreja pequena e viu que a igreja distribuía Bíblias para quem eram visitantes. Chegava um visitante, 2, 3, 10, 20, saía com uma Bíblia daquele culto. E aí ele perguntou para o companheiro de cadeira ali, e disse: quem que paga essas Bíblias? Olha, esse é um irmão que tem aqui, um trabalhador comum, ele é responsável de em todos os cultos ter Bíblia, e ele faz questão de ele mesmo comprar para entregar. Muito bem, isso passou alguns minutos e o Espírito Santo falou com o Dini Sueger e disse: por que não fazes o mesmo? Aí o Dini Sueger, que tem uma mente globalizada, é um homem de TV, um homem de campanhas evangelísticas, ele disse: mas como que eu vou fazer isso? Ele já pensou como chegar uma Bíblia na mão e pensou já em qualificar obreiros, pastores. Ele avançou no projeto. Aí o Espírito Santo disse assim: começa que eu te ajudo. Aquilo que Deus coloca na sua mente, aquilo que Deus coloca no ministério, na mente do pastor, na mente do ministério, da igreja, você precisa desenvolver. Mas eu não tenho recurso, mas eu não tenho condições. O Espírito Santo está dizendo: começa que eu te ajudo. Porque Ele ajuda mesmo e Ele viabiliza. Bom, a origem da Bíblia, isso é simples, todo mundo sabe, conversa e estuda no seu seminário, nas suas escolas, e essa igreja tem essa qualidade. A origem está em Deus, é a revelação de Deus e de sua vontade à humanidade. Foram cerca de 40 escritores que escreveram a Bíblia. Eles estiveram diferentes da sua cultura, profissão e tempo. E o que me chama a atenção e que me apaixona pela Bíblia
é aquilo que Moisés escreveu, e que o Isaías escreveu, e que o Paulo escreveu, o que Jesus disse, e o que acontece no Velho Testamento, e aconteceu no Velho, acontece no Novo, ele se harmoniza, porque o autor disso é Deus, e o Espírito Santo é quem inspirou esses 40 escritores em lugares diferentes, culturas diferentes, elevação de qualidade de conhecimento diferente, mas quando o Espírito Santo está no negócio, quando ele está no projeto, as coisas são harmônicas, abençoadas e poderosas. É o caso da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A linha do tempo aqui, para chegar até a Bíblia do expositor, nós temos em 1500 a.C. surgiu o Pentateuco. Em 50 depois de Cristo, os Evangelhos. 100 depois de Cristo, o Apocalipse. E 2011 depois de Cristo, a Bíblia de estudo do expositor. A Bíblia, com 4.000 anos, continua fascinando as novas gerações. É o livro mais lido, traduzido, produzido, distribuído, pesquisado de todos os tempos. Uma fonte inesgotável. O Brasil é recordista de publicação. Tem versões adaptadas aos mais distintos públicos. Nós somos ricos com essa literatura. Ler a Bíblia e compreender é um desafio a todo cristão. Pastor Zé Paulo estava dizendo, você tem que começar. Eu tenho uma experiência interessante. Eu li a Bíblia, essa Bíblia aqui, uma vez, li essa aqui, uma vez, e daí quando eu terminei essa aqui, que entrou um novo ano, eu disse, agora, vou ler de novo, mas eu vou ler outra vez, mas eu fui numa igreja, e lá o pastor disse, meus irmãos, faça uma experiência, escreva o livro de Filemão, só tem um capítulo, numa agenda, no caderno, para você perceber o quanto é bom escrever, copiar a Bíblia, transcrever a Bíblia. De opa, já sei o que é que eu vou fazer. Fui na livraria, comprei livros de ata de 200 páginas e comecei a escrever a Bíblia de estudo do Apocalipse. O que é em preto eu estou escrevendo em azul, e o que é em vermelho, em vermelho. E eu já escrevi no Novo Testamento, estou terminando o livro de Romanos. Quero dizer para vocês que é uma experiência fantástica, porque além de eu estar lendo, fotografando, eu estou memorizando, porque eu estou copiando. Descobri tanta coisa boa nas entrelinhas. Pastor, isso é demais. Se você quiser ter essa experiência, faça como o pastor aquele disse, escreve o capítulo único de Filemão, e você vai sentir um gostinho de o que é transcrever a Bíblia. Revelação está nos 66 livros do Velho Testamento, 66 livros do Velho Testamento 39 e no Novo 27. O que diferencia a Bíblia de todos os demais livros do mundo é a sua inspiração divina. É um livro profético e harmônico. Lá em Isaías 1-7, o Isaías anuncia o sofrimento de Jesus. Ele anuncia o sofrimento de Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 27, de 27 a 34, cumpre-se o que o Isaías escreveu, profetizou e escreveu. Quando ele escreveu, foram 700 anos antes do nascimento de Jesus. Olha como é incrível a Bíblia. Olha que livro extraordinário. 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías está profetizando o que ocorreria com ele nos seus 33 anos, o sofrimento. Foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por nossas iniquidades, pelas suas pisaduras fomos sarados, como o cordeiro levado ao matadouro, ele não abriu a sua boca. E aí
você lê o 27 a 34, nós não vamos ler agora, você vai perceber que está ipsilíteres ali, o cumprimento das profecias. A tua palavra é luz, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Toda a escritura é inspirada por Deus, proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Aí vem a palavrinha doutrina. Doutrina. O que significa essa palavrinha? As igrejas ditam o comportamento dos seus seguidores, tanto de forma individual quanto coletiva. Cada organização tem a sua doutrina, a sua forma de comportamento. Quando se fala em disciplina, não se fala em castigo. Disciplina é comportamento. E todas as igrejas têm o seu estatuto, têm o seu regimento interno e têm a Bíblia Sagrada para instruir os seus membros. Ler a Bíblia é compreender, e compreender é um desafio. Se eu falei, diferenciar a Bíblia de todos os demais livros é a sua inspiração divina. A Bíblia é um livro profético. A Bíblia do Expositor, essa do pastor Jim Swaggart, é uma ferramenta para aprimorar o nosso conhecimento bíblico. Qual o objetivo dessa Bíblia? Ele chegar às suas mãos. É para você conhecer um pouco mais da palavra de Deus, para poder transmitir ao seu amigo, ao seu parente, a quem você está se manifestando e levando a mensagem da palavra de Deus. A Bíblia do Expositor é cristocêntrica, desde Gênesis ao Apocalipse. Você lendo Gênesis, você vai encontrar aqui na Bíblia do Expositor Jesus Cristo como foco principal, inclusive focada na cruz. Ele traz muito a teologia da cruz, detalha a teologia da cruz de Cristo. Inicialmente eu fiquei pensando, quando eu comecei a trabalhar com essa Bíblia, e aí me falaram a teologia da cruz, mas espera aí, mas a cruz é a Igreja Católica que usa. A cruz, eles é que usam, pendurado, usam lá. E aí eu fui estudar, e fui ver os comentários, e cheguei à conclusão que eu preciso estar focado na cruz de Cristo. Eu preciso estar diariamente focado no seu sacrifício, porque eu tenho que lembrar que alguém morreu por mim, alguém deu a sua vida por mim, e eu só vou lembrar disso focando o meu olhar na cruz de Cristo. Então a teologia da cruz vai ser compreendida muito mais com facilidade lendo a Bíblia do Expositor. O texto áureo do Jim Swaggart, esse grande evangelista, essa nova geração, talvez não, quem tem aí seus 20 anos, 30 anos, não lembra de Jim Swaggart. Ele tinha um programa na rede Bandeirante, na TV, aos sábados, e a gente encontra testemunhos de pessoas. Em cada cidade que eu vou, tem alguém que dá um testemunho a respeito do que aconteceu quando estava ouvindo o Jim Swaggart. Eu tive a informação que o pastor Zé Paulo tem um testemunho. Amanhã vamos falar na live. Amanhã, olha aí, já está chamando vocês. Vamos ver o que aconteceu com o pastor Zé Paulo assistindo o evangelista Jim Swaggart. E vamos lá, todos juntos aqui, 1, 2, 3. E por todo mundo entregar o evangelho a toda criatura. Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Teu amigo já ouviu de você? O teu parente já recebeu uma visita sua? Ele já sabe que aqui na igreja tem milagre?
Ele já sabe que Jesus cura câncer, ele já sabe que Jesus cura de AIDS, que Jesus cura de todo tipo de enfermidade. Quando a gente diz para uma pessoa que aqui acontece milagre, quando o médico diz assim para ela, nunca foi numa igreja evangélica, ou para ele diz assim, tem que fazer uma biópsia para saber se é maligno ou se é benigno, você sabe o desespero que dá na pessoa. Ele começa a pensar, o que é que eu faço? Logo vem a mensagem do amigo ou do parente, na minha igreja Jesus cura. E aí ele vai vir, ou ela vai vir aqui, porque ela vai ter a esperança de que ela pode ser curada daquele mal, porque Jesus cura. Nós precisamos ir. Nós temos uma parceria Brasil-Estados Unidos, o Ministério de Missões fornece as Bíblias do expositor e nós brasileiros distribuímos. A Bíblia do expositor, ela deve ser iniciada, o seu estudo, de trás para frente. Você vai começar a ler a sua Bíblia aí, essa Bíblia é bonita aqui, de trás para frente. Preste atenção, você pode já abrir a sua Bíblia aí, porque eu vou dar o número da página e você vai ver quanta ferramenta tem aí nessa Bíblia para você utilizar. Descobrindo as ferramentas. Primeiro, a apresentação na página 2299, 2299. Apresentação da Bíblia por Uber Drumming. Right. Oh, mas eu sabe falar inglês. Do right. Muito bem. Viu aqui a apresentação dele. Só na apresentação nós já temos algumas informações. Quando tem o título ali, ó, apresentação da Bíblia, não aparece o nome da página. Você tem que olhar a antes e a depois para poder saber onde você está situado, tá? Ó, até os anos 400 depois de Cristo, o nome Bíblia não existia. Está ali na apresentação. Os eruditos latinos, e a história diz que Crisóstomo, do ano 347 a 407, foi a vida dele, foi quem denominou a Bíblia, denominou o livro das Escrituras Sagradas como Bíblia. Eles adotaram a palavra plural grega Bíblia, que significa cilindros, ou cilindro de pergaminho. Na verdade, a Bíblia era conhecida como um livro, a Bíblia era conhecida como Escrituras Sagradas. E aí colocaram o nome Bíblia, que não tem versículo nenhum. Nós não encontramos dentro da Bíblia alguma coisa que indique o nome, essa nomenclatura bonita, gostosa, adocicada, chamada Bíblia. Um cilindro de 7 a 14 metros de comprimento era chamado de biblio, frequentemente traduzido como livro. Apocalipse 22 diz, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Lucas 4, 17, 18, foi-lhe dado o livro, o rolo do profeta Isaías, e quando abriu o livro, está falando de Jesus, lá na sinagoga, achou o lugar onde estava escrito, e o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Lá na sinagoga deram um livro para ele, ele abriu e encontrou justamente, quer dizer, encontrou não, ele foi lá justamente no versículo e na informação que ele precisava falar dele mesmo, que ele tinha chegado. Lá em Timóteo, Paulo disse assim, ó, quando vieres, para Timóteo, Paulo estava preso, quando vieres, por favor, traga a capa que deixei em Trode, em casa de capa, e os livros, principalmente os pergaminhos. Estava falando dos livros do Velho Testamento, porque Paulo era um estudioso. Somente após o 4º século depois de Cristo foi agrupado em um só códice ou volume, denominado de
Na apresentação nós temos mais os idiomas da Bíblia, as divisões da Bíblia, a origem da Bíblia, o cânon da Bíblia e o texto da Bíblia. E aí vem outras ferramentas, por exemplo, segundo ali a cronologia da tradução da Bíblia, página 2305. Ali tem uma série de informações para quem gosta de detalhes. Essa Bíblia, ela é rica não só no seu conteúdo de Bíblia com a exposição, mas também as ferramentas que você tem, é o que eu estou apresentando para que você, quando estiver estudando a Bíblia, não precisa lá buscar um outro livro para poder buscar a informação que você precisa, ela mesma está trazendo ali. A cronologia inclui eventos de maior importância na longa história dramática da tradução da Bíblia. A apresentação na linha do tempo, por exemplo aqui, ó, a linha do tempo, de 1500 a 500 anos, que é um ponto de interrogação. O Velho Testamento é escrito, o Antigo Testamento. De 200 a 100 antes de Cristo, nós encontramos aqui os eruditos judeus traduziram para o grego o Antigo Testamento, chamada Septuaginta. 527 a 100 tem um ponto de interrogação aqui, depois de Cristo. Nós temos a seguinte informação: o escrito no Novo Testamento na língua comum na época, do grego koiné, boa parte em aramaico. Aramaico era o idioma que Jesus mais utilizou no seu ministério. Em 100 depois de Cristo, nós temos aqui a informação de que houve a formulação do cânon palestina da Bíblia hebraica no Conselho de Jânia. Aqui o professor, eu fico feliz dele fazer assim, ó, porque eu disse: será que eu estou falando corretamente? Hein, professor Zé Paulo? Aí a gente tem que saber com quem que a gente está conversando. 350 a 400, a informação primeira, a estabilização do cânon do Novo Testamento, dos 27 livros do nosso Novo Testamento. E por último, 2007 a 2011, foi a preparação da tradução, tá, de 60, teremos mais de 65 traduções, chegando a Bíblia de estudo do expositor. E aí você vai ver, no ano X tem isso, no ano Y tem aquilo, o rei fulano de tal, aconteceu isso. Então é muito interessante essa informação no estudo da Bíblia de estudo do expositor. Você vai encontrar informações sobre dinheiro, pesos, medidas na página dos 2309, calendário judaico na página 2312. O calendário judaico em Gênesis 8:23 traz uma informação interessante. Nós temos 4 estações, né? 4, é isso? Verão, outono, inverno, primavera, é isso? E aí Gênesis traz 6 estações, interessante. E aí detalhe aqui: enquanto a terra durar, Gênesis 8:22, primeiro, tempo da sementeira. Segundo, inverno. Terceiro, frio. Quarto, colheita. Quinto, verão. Sexto, calor. O dia e a noite não cessarão. Está escrito em Gênesis. Informações da Bíblia do expositor. Plantas, animais na Bíblia, na página 2313. Termos usados frequentemente no estudo bíblico. Você vai encontrar ali para você trabalhar um esboço, trabalhar uma mensagem na Bíblia do expositor, na página 2318. Sétimo, a harmonia dos evangelhos, 2320. Oitavo, parábolas e milagres no Novo Testamento. São ferramentas, você está ali na página 2320, você encontra. Concordância temática, 2335 é a página. Por exemplo, teve Judas o apóstolo, não o traidor, o Judas o Iscariotes, o traidor, Judas o irmão do Senhor e outros Judas. Parece que só tem um Judas, aquele que trai, né? Mas não, tem vários Judas. Então essas informações eu trouxe como um indicativo do que você pode encontrar nessas ferramentas, lendo a Bíblia do expositor de trás para frente. O dicionário bíblico
na página 2300.